Olá, muito boa tarde. O Centro Internacional de Diálogo Interreligioso e Intercultural, CAICID, está a promover a formação de jovens para o diálogo nos seus próprios contextos. Um projeto que hoje queremos destacar, depois de mostrarmos geografias onde permanece a perseguição por motivos religiosos. Um tema que trazemos a este programa em cada semana, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O Papa Leão XIV esteve em Angola. Foi o primeiro país de língua oficial portuguesa que o Santo Padre visitou. Foi particularmente feliz para nós esta viagem, pois desde há muitos anos que a Fundação AIS apoia a igreja local, desde a construção ou reconstrução de capelas, de igrejas, de seminários, até a ajuda à sobrevivência de padres e irmãs, ao apoio para a formação de seminaristas, à entrega, por exemplo, de carros todo-terreno e de motorizadas e bicicletas para que os missionários consigam chegar mesmo aos lugares mais distantes, onde às vezes nem sequer há caminhos. De tudo isso se tem feito nesta aventura de amor da Fundação AIS para com a Igreja angolana. E o Bispo do Dundo, que o Papa visitou, gosta de lembrar toda essa ajuda. Olá, me llamo Stanislao Marques Chindecasa, obispo da diócese de Dundo, no nordeste de Angola. Tenemos todavía pocos sacerdotes y misioneros. En nuestro trabajo, naturalmente, tenemos la ayuda de los catequistas, que están un poco por toda la diócesis. Como decía también, estamos al nordeste de Angola, tenemos una frontera muy grande con el Congo. Ahora mismo puedo hablar de 5 diócesis del Congo, hace frontera con la diócesis de Dundo. Hemos tenido este problema de los refugiados, que eran tantos, siguen todavía allá, pero ya muchos ya regresaron a su país de origen. Nosotros tenemos que agradecer a la Fundación la ayuda que hemos recibido y seguimos recibiendo para la formación de los seminaristas, que tenemos la alegría que el número crece, son cada vez más. Cuando llegué eran 6, ahora tenemos 19 en teología y tenemos otros 45 en filosofía, así que tenemos la esperanza de que ahora podremos cada año poner 2 a 3. Eso nos permite también ya organizar o planificar un poco la creación de más parroquias, así permitir que pues, las distancias del lugar donde están los misioneros pues, disminuyan, así la gente pues, puede ser asistida de mejor modo. Nosotros seguimos rezando por la Fundación, que hace una labor realmente hermosa, estupenda, que continúe, para que realmente este Evangelio pues, sea conocido por más gente. Así podemos construir un mundo mejor, donde pues haya pan, justicia y amor. Muchas gracias. Dom Stanislao Chindecasa é um bispo muito ativo. Ele não se conforma com os problemas, não se resigna com as dificuldades, não aceita o não quando sabe que é possível fazer-se mais e melhor. Ele tem sido parceiro da Fundação AIS na sua diocese, tem crescido notavelmente mesmo o número de seminaristas e isso é um bom prenúncio para o futuro. Agora, com a visita do Santo Padre, muito provavelmente mais jovens vão descobrir também o sonho do sacerdócio. Mais jovens vão querer frequentar os seminários e é aqui que entra também a Fundação AIS. Ajudando-os nesse sonho, estamos a ser construtores de um mundo melhor, onde, como nos dizia mesmo agora o Bispo, possa haver pão, justiça e amor.
Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Imigração e questões sociais entre as prioridades da nova presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. A Assembleia Plenária dos Bispos de Portugal elegeu a nova presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, liderada agora por Dom Virgílio Antunes. As questões sociais marcaram a reunião dos bispos, atentos à necessidade de fomentar o diálogo na sociedade portuguesa, sem deixar ninguém nas margens, todos os que escolhem Portugal para viver. Não podemos falar de migrantes nem de migrações como um problema. Isso é uma forma errada de tratar a questão. De que é um problema. Não é um problema, é uma realidade, e é uma realidade que, a muitos títulos, torna o nosso país mais rico, mais competitivo, é mão de obra. Agora, alguns problemas existem. O problema das injustiças, o problema das desigualdades, o problema das discriminações e todos aqueles que nós facilmente elencamos e que acontecem aqui, ali e acolá, mas que também não são a dominante na sociedade portuguesa. Os portugueses, felizmente, são pessoas que sabem acolher os outros. Questões presentes numa reunião onde foi analisado também o processo de acompanhamento e compensação às vítimas de abuso no ambiente da Igreja Católica e que motivou também o encontro recente das comissões diocesanas e da Coordenação Nacional que lideram este trabalho. O encontro do Episcopado referiu-se também à guerra no mundo e expressou sintonia com os apelos à paz do Papa Leão XIV. Num tempo de tensões e incompreensões no plano internacional, a Assembleia manifesta plena comunhão e solidariedade com o Santo Padre e acolhe o seu testemunho corajoso como peregrino da paz ao serviço de uma convivência fraterna entre os povos, assente na justiça e na dignidade de cada pessoa. O Papa fala com a autoridade do Evangelho e convida todos os crentes e não crentes a construir caminhos de diálogo, reconciliação e fraternidade. Tudo aquilo que tem sido o contexto dos últimos tempos da história da Igreja, na relação com as sociedades e da história política e da história das guerras e da história social, tudo isso nos levou a querer decididamente pôr esse inciso para manifestarmos exatamente que a Igreja em Portugal, os bispos, e que esperamos representar aquilo que é a Igreja Católica em Portugal, são solidários, estão em comunhão, percebem aquilo que o Santo Padre disse, aquelas referências a que não sou político, ajo em nome do Evangelho, a procurar levar o Evangelho à vida da sociedade, à vida das pessoas. Nas eleições para o mandato 2026-2029, a vice-presidência da Conferência Episcopal Portuguesa é assumida por Dom José Cordeiro e os vogais do Conselho Permanente são Dom Rui Valério, Dom José Traquina, Dom António Moiteiro, Dom Armando Esteves e Dom António Azevedo. O secretário e porta-voz do Episcopado é o Padre Manuel Barbosa. A presidência das comissões episcopais tem 9 bispos em mais de metade dos 10 setores da pastoral. São 10 as comissões episcopais que coordenam a pastoral da Igreja em diferentes setores. Algumas apontam as prioridades para os próximos 3 anos. A ação social tem que, também pelo espírito e por este caminhar conjunto, escutando uns aos outros e caminhando uns com os outros, ter a dimensão criativa
de ir ao encontro daquilo que sejam realidades que, pela vivência social, vão surgindo dentro daquilo que são realidades que nos acompanham no caminhar da história e outras que vão surgindo para que em conjunto possamos encontrar resposta em prol daquilo que seja conceder as melhores condições para a vida das pessoas. E aqui fica um abraço muito amigo e comprometido com todos os agentes e todas as instituições canónicas e nesta abertura às não canónicas e à dimensão civil, neste cruzar de mãos no prol do bem que queremos construir, do bem comum para o bem de todos, um bem que chega a todos e um bem para todos no caminhar da vida. A Igreja deve procurar ser uma qualificadora do debate público e da comunicação em sociedade. E, em segundo lugar, é evidente que a comunicação da Igreja também tem uma missão muito evangélica, provavelmente de dar voz àqueles que as próprias formas mais de grande escala da comunicação social não dá voz. Aos excluídos, aos pobres, aos idosos, aos imigrantes. E, portanto, eu creio que a qualidade da voz social da Igreja também se deve notar por essa diferença. No ambiente tecnológico da atualidade, digital sobretudo, que reorganização também deve a Igreja fazer neste setor para conseguir ter uma relevância nesse ambiente? Eu creio que isso é uma tarefa que vamos caminhando juntos e vamos descobrindo juntos. Portanto, não sou eu, não é o Episcopado Português, embora tenha aí uma função muito particular, mas caminhamos juntos, convosco, profissionais da comunicação social, com a sociedade, as nossas comunidades cristãs, os nossos presbitérios. É um caminho que temos que fazer juntos e ir navegando os desafios deste tempo, mas que olhamos com muita esperança. Ou seja, temos enormes desafios, claro que temos, mas temos enormes... há aqui potencialidades novas que se abrem, que não estamos iludidos com os riscos, mas também estamos esperançosos quanto à novidade que nos traz. Uma sociedade ocidental em geral e também em Portugal, onde têm crescido discursos de ódio, discursos distorcidos, com dados errados, seja sobre a população imigrante, seja sobre a própria realidade das diversidades culturais dentro do nosso tecido social. Parece-me que é muito importante ajudar as nossas comunidades humanas e também a comunidade cristã a crescer neste sentido da fraternidade e da verdade nas relações. E, portanto, penso sim que a Igreja tem um papel importante a criar condições de mais paz social, de mais coesão, de mais comunhão e de mais integração das diversidades na unidade nacional, que é feita dessas diversidades. É premente sublinhar a atualidade e a pertinência desta comissão como tal. Desde logo pelos desafios que nos coloca na senda daquilo que tem sido o magistério do Papa Leão. Ou seja, um foco, uma centralização da evangelização missionária. E nessa medida, qual é que é o primeiro desafio, assim, para o imediato que nós visualizamos? É de, por um lado, fazer uma avaliação, uma descoberta do que, em termos de evangelização e missão, está a acontecer no país, no território nacional. E, por outro lado, é aquela de gerar aqui metodologias, ensaios, propostas de evangelizar. A CEP criou esta comissão mista, Bispos e Vida Consagrada, o que me parece um momento muito interessante e muito importante na vida da Igreja em Portugal. De facto, creio que respondendo a este impulso do Sínodo que o Papa Francisco lançou, ter uma comissão onde possamos crescer em conjunto, caminhar em conjunto neste espírito de comunhão e de participação na missão enriquecedor, quer para as dioceses, quer para os institutos de vida consagrada ao qual pretendemos servir. Estou convencido que isso é um aspecto, por exemplo, a sinodalidade, dar voz a todos, a dimensão missionária, características como a vivência de votos, como um desprendimento, a pobreza, a Igreja diocesana, temos muito a aprender com os institutos de vida consagrada. Este e outros temas podem ser acompanhados em eclesia.pt. Falamos agora com Vera Ferreira, diretora de Programas Regionais do CAICID, sobre projeto de formação de jovens para o diálogo. Muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia e pedia-lhe, antes de mais, que nos contextualizasse este projeto do CAICID e esta iniciativa no contexto também do propósito do CAICID. Porquê esta aposta no diálogo faz parte, de facto, do propósito essencial da organização? Muito bom dia, obrigada pelo convite. O CAICID, antes de mais, é uma organização internacional, intergovernamental, cuja missão é precisamente fomentar o diálogo intercultural e interreligioso como forma de promover a compreensão mútua, a coesão social,
e a paz entre pessoas que vêm de vidas muito distintas e muito diversas. Portanto, sendo esta a nossa missão principal, um dos focos que nós temos é, de facto, a formação na área do diálogo intercultural e interreligioso. O nosso maior programa, e o programa que está disperso em todas as áreas regionais onde trabalhamos, nós trabalhamos na Ásia, na África, na região árabe, em Europa e na América Latina. Em todas estas regiões nós temos aquilo que chamamos o programa de bolseiros, em inglês Fellowship. Sim. Este é um programa de bolseiros que já formou 555 fellows em todo o mundo. Adultos, essencialmente. Todos adultos. Nós não trabalhamos com crianças, trabalhamos com professores que trabalham com crianças, mas todos eles adultos. Este é um programa que, claro, quando falamos em diálogo intercultural, interreligioso, o diálogo não acontece no vazio. Acontece ancorado em temas e em contextos que fazem sentido naquela região em específico. E, portanto, os nossos programas mesmo o programa de bolseiros, são muito distintos. A formação que nós damos é uma formação de 1 ano, tem a duração de 1 ano. Temos 3 formações em 3 lugares distintos do mundo. Uma delas normalmente é na Ásia, pela diversidade religiosa que a Ásia traz. Há uma outra na região árabe e finalmente terminamos sempre em Lisboa. A graduação dos fellows é sempre em Lisboa. Mas porquê é que este programa é tão importante? Sim. Porque forma, sobretudo, líderes religiosos. Nós trabalhamos com líderes religiosos nas diferentes regiões. Portanto, quando estas pessoas chegam até nós, já chegam com uma bagagem religiosa, não obstante, não necessariamente interreligiosa. E esta é uma das vantagens principais do programa, que é criar uma rede de líderes religiosos de diferentes confissões que não só durante um ano inteiro trabalham juntos no seu processo de formação, como depois integram um grupo de bolseiros à escala mundial. Portanto, entram numa rede global, que neste momento tem 555 fellows ou bolseiros, que continuam a trabalhar juntos depois da formação. Neste caso, e no projeto que está agora a terminar, precisamente neste dia, hoje são jovens bolseiros que, enfim, é a eles que se dirige este programa. É ele que se dirige o nosso programa. Um dos nossos focos, do CAICID, é de facto formar jovens. Ou trabalhar com organizações que trabalham com jovens. Neste caso, estamos na Etiópia e hoje é o último dia da primeira formação dos nossos fellows, deste grupo de 31 fellows, uma parte deles exclusivamente jovens, que estão neste momento na primeira fase de formação de diálogo intercultural e interreligioso. Que são de 30 países, não é? Sim. Proveniências diferentes. Sim, vêm todos de proveniências muito diferentes e o objetivo em capacitar estes jovens ou estes profissionais que trabalham com jovens, nós não formamos apenas jovens porque o efeito multiplicador é importante. Portanto, nós trabalhamos com organizações que trabalham com jovens e para os jovens para assegurar que existe o quê? Ação, que existe transformação. Porque o programa de bolseiros não é teórico apenas. O que se pretende é não só dar competências nestas áreas mais teóricas, é expor à diversidade e conhecer o outro que vem de uma cultura e de uma religião diferente, mas é importante, no nosso ponto de vista, a transformação social. E nesse aspecto, a ação local, enfim, é condição para que a transformação aconteça. É condição e é para isso que nós trabalhamos. Toda a formação que nós damos não é só nesta área teórica, mas é também a gestão de projetos, a monitorização de projetos, é também até no aspecto financeiro de gestão dos projetos, precisamente para assegurar que não só têm formação nesta área, mas que depois, na implementação dos projetos, estarão confiantes para o fazer a nível local e saberão adaptar estes conceitos muito teóricos para o seu contexto local. E aí os jovens têm competências que lhes permitem, enfim, uma adaptação mais ágil e com mais capacidade de transformação de comunidades inteiras? Se os jovens têm mais... Os jovens são mais ousados. Portanto, têm esta capacidade de avançar em áreas que os adultos já têm mais reservas ou até mais... Sentem-se mais condicionados. Os jovens ousam mais. E aqui o nosso papel é estarmos lá para os acompanhar neste processo de ousadia e ajudá-los para que eles sintam que têm este apoio e que podem inovar.
queremos sobretudo que eles trabalhem junto com outros jovens que vêm de religiões e culturas diferentes. Os nossos projetos e as nossas bolsas para os bolseiros depois da formação são precisamente para eles trabalharem em conjuntos, de países diferentes, com projetos comuns, para que possam conhecer a realidade de cada um, para que possam ir à comunidade dos outros, para que possam agir em conjunto, para que possam aprender uns com os outros. Por isso temos uma comunidade prática, para que depois deste processo de formação eles não se sintam deixados, mas que sintam que continuam a ser apoiados por nós, que continuam a ter esta rede e que continuam a ter este apoio para continuarem a agir no meio local, nas suas comunidades. E perguntava-lhe, no contexto atual, marcado infelizmente por muitos conflitos, onde a dimensão religiosa também está presente e a identidade religiosa de cada povo, que importância têm estas sementes deixadas em tantos territórios? O diálogo é uma das ferramentas principais de diplomacia. E, portanto, quando temos jovens, comunidades, organizações com mais competência, mais confiança para introduzir diálogo em situações onde é mais desafiante, estamos realmente a colocar sementes para contribuir para a coesão social, para a prevenção da violência, para a paz preventiva. E por isso é que muito do nosso trabalho não é visível. É visível pela inexistência É transformador. Exatamente. A médio ou longo prazo. A médio e longo esperemos prazo. também já amanhã, em algumas situações. Vera Freire, agradeço ter apresentado este projeto do CAICID. Felicidades para esse trabalho de transformação das sociedades pelo diálogo. Muito obrigado. Obrigada. Por ter estado no Obrigada. programa Eclésia. E a terminar, convido a seguir o nosso portal de informação, onde pode rever este e os programas que partilhamos consigo em cada dia. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se os quiser.